Sejam muito bem-vindos ao podcast Voto a Voto, gravado no Baca Studio dentro do espaço Criar e Gravar. Hoje com um convidado especial, Cadu da Farmácia. Seja muito bem-vindo. Ô, Bacarelli, obrigado. É uma grande honra estar aqui presente no seu programa. Eu vejo que é um programa que está tendo crescimento, visualizações das pessoas, né? E credibilidade também. É uma honra aqui. Obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço, Cadu, me permita a intimidade, Cadu. Opa, que A bacana. gente tem feito a seguinte linha de raciocínio. No primeiro momento, as pessoas que estão escolhendo agora em quem eles vão depositar sua confiança, e conhecer como que a pessoa chegou em Santana, se é de Santana, quando que chegou, como que é a tua história com Santana de Parnaíba. Olha, Bacarelli, eu vim para Santana de Parnaíba em 1988, precisamente no bairro 120, né? Eu digo para você que a gente chegou no momento assim de revolução, né? As ruas eram de terra, né? A gente não tinha água encanada. Na verdade, eu carregava água na bica na época, né? Até para a missão que meu pai me dava era carregar 200 litros de água por dia para a gente ter a sobrevivência. Eu lembro que foi uma grande vitória quando meu pai construiu uma cisterna, né? E essa cisterna, eu acho que ela era para 15 mil litros de água. Ele começou a comprar caminhões de água, que foi o que deu uma aliviada nas questões da nossa família, acalmou, né? Então, eu, como todo mundo aqui em Santana de Parnaíba, as pessoas que têm mais de 30 anos aqui na cidade, a gente sabe bem a história, o quanto a gente sofreu. A gente passou num momento difícil de revolução. Quando eu cheguei em Santana de Parnaíba, eu lembro que o ponto final do ônibus Várzea de Souza, que tinha Várzea de Souza barra KM 29. Quando eu falo isso, as pessoas vão se lembrar muito. E o nosso ponto final era no Takao, no japonês, que é onde tem um vencedor na entrada do São Pedro, né? O nosso centro comercial, distante, nosso centro comercial mais rápido era o 12, que é o Polvilho, né? Por conta da linha 12. E onde a gente comprava roupa, saía para fazer alguma coisa, até para se divertir, era em Perus, olha só. A gente ia no Poeirinha, que era verde, que era da Daisy, e também na Lapa, né, que era o local. Quando se falava de Santana de Parnaíba, ninguém imaginava que existia a cidade, ninguém nem sabia o que era, tanto que a gente era conhecido como quilômetro 29, não era conhecido como Santana de Parnaíba. E olha só o quanto a gente cresceu. A gente tem que dar mérito a todos que passaram aqui, a todos os vereadores que contribuíram com o crescimento da cidade, com os prefeitos, com os deputados, porque isso desenvolveu a cidade. Eu lembro quando começou a passar as primeiras tubulações de água no bairro 120, ali para nós foi uma alegria, quando começou a ligar os primeiros registros, então para nós foi uma grande vitória. Eu lembro quando começou a passar o asfalto também, eu lembro o Carlos Alberto, eu estudei no Carlos Alberto, me formei no Carlos Alberto, quero deixar um abraço a todos os meus amigos do Carlos Alberto. A gente estudava no barracão, era um barracão muito quente. Eu lembro quando construiu o Carlos Alberto, quando inaugurou, foi assim foi uma honra imensa, você é doida. Foi assim uma coisa assim, uma satisfação, sabe, muito grande, um colégio novo que tinha quadra. Eu lembro que nossa quadra era o terrão, que era o campo dos padres. A gente fazia educação física lá. Olha que bacana. E o nosso principal campo era o Santa Cruz, onde é Urubupungá. Então eu vi minha cidade crescer, o meu bairro crescer. E na parte de infraestrutura que você acompanhou todos esses anos, como foi a evolução da parte de infraestrutura da cidade? Olha, Santana de Parnaíba, geograficamente falando, tem algumas dificuldades na questão de infraestrutura, porque a gente tem alguns relevos, né? E graças a Deus que a gente tem algumas comunidades hoje controladas em questão de risco, Pacarelli. Isso daí é muito importante. Isso se dá por conta de trabalho sério, de política pública. Boa parte desse trabalho foi para o nosso camarada Elvis e o César, que mandaram muito bem na gestão, eles inovaram. Eu falo que o Elvis é um cara extremamente preocupado com a gestão pública, né? É um cara hoje que para debater com ele você tem que ter muita qualidade, porque é um cara que tem um centro de BI que ele dá um clique, ele consegue entender o que está acontecendo na cidade. Mas isso se chama paixão por Santana de Parnaíba. Eu acho que quem tem isso consegue trabalhar. Eu falo que eu estou político assim mesmo de vocação. Eu até gostaria de contar a minha história, como eu entrei na política. Vou chegar nessa pergunta. Né? Que eu gosto de me adiantar. Quando que surgiu esse engajamento político? Você estava lá como Cadu da Farmácia. Sim. Então, com certeza, você estava no seu trabalho. Como que, de repente, apareceu esse engajamento? Quem te convidou? Como é que foi essa história que apareceu a política na sua vida? Eu vou começar a falar de quando eu entrei em farmácia. Eu entrei em farmácia em 1995.
né, na drogaria Hipólito, nosso saudoso João da Farmácia. Quero deixar um abraço ao Júnior Hipólito, a Cida Hipólito, a toda a família que me deu uma oportunidade na época para entrar em drogaria. E eu lembro que quando eu entrei em drogaria, eu entrei limpando o chão, limpando o banheiro. Eu lembro que as prateleiras, aquelas prateleiras altas de 2 andares, com a escadinha. A minha missão era limpar as prateleiras, os medicamentos. Naquela época, Bacarelli, as medicações, elas não tinham lacre. Então, eu sempre tive muita agilidade para fazer as coisas. Então, eu criei uma metodologia de limpeza que os outros amigos limpavam em um mês a farmácia, eu limpava em uma semana, 15 dias, por conta da metodologia que eu apliquei. E nesse período, eu ficava estudando os medicamentos, estudando bula e acompanhando os outros balconistas mais velhos trabalhar, a forma de atender, de indicar, porque o farmacêutico, né, o balconista de farmácia, o prático de farmácia, ele é muito sensível à população, né? Então ele acaba se tornando um político nato. Um consultor. É isso, né? Na verdade, um psicólogo, um amigo, é muito comum. Orientador. Orientador. É muito comum em todas as cidades do Brasil, seja ela grande ou pequena, as pessoas têm como base de comunidade o farmacêutico. Hoje, graças a Deus, não só em Santana de Parnaíba, mas no Brasil inteiro, se melhorou muito as políticas públicas de saúde, as pessoas têm um acesso melhor, mas na minha época era mais difícil, a gente aplicava bezetacil, despacilina, enfim, a gente fazia o papel do médico. Eu lembro que em Santana de Parnaíba a gente tinha o Pan Fazendinha, que era na Marica Marques, e a gente tinha a Santa Casa, né, que era a nossa referência. Centro, Eu lembro quando chovia para subir o Morro do Vacanga, era um trabalho, né, danado. E para chegar na Santa Casa, que era a grande acolhedora da nossa cidade na época, para você ver a evolução e o passo que a gente deu em Santana de Parnaíba. E você estava acompanhando de pertinho tudo isso, isso. Né? Então ali começou, eu acho que na farmácia começou o seu relacionamento mesmo com o público. Com o público na farmácia, porque a farmácia ela ensina muito, né? A gente entende que hoje o balcão de farmácia, as pessoas quando ela procura, muitas vezes elas não estão com uma dor natural, elas estão com uma dor psicológica, uma falta de afeto, com alguma coisa. Então a gente consegue agregar essa questão quando você dá o auxílio farmacêutico para a pessoa. E agora, exige confiança, muita né? confiança. Pelo amor de Deus, muita confiança. Você não pode fazer uma coisa errada com um paciente, entre aspas. Não pode errar, não pode errar. A nossa função realmente é esclarecer, conversar, apoiar, entendeu? E, bom, saindo da farmácia, que eu trabalhei na drogaria Hipólito, trabalhei numa drogaria no bairro do São Pedro. Eu lembro quando eu trabalhei no São Pedro, acho que foi em 98, 97, 98, a Avenida das Conchas ainda era terra. Olha só que legal. Caramba. Era terra. E lá, por incrível que pareça, o São Pedro ele é gigante, né? Boa parte dos moradores de São Pedro, tanto do 120, vieram do Nordeste, ou vieram do Nordeste para Osasco, ou vieram do Nordeste para São Paulo. Então as pessoas elas criam um vínculo muito legal com você. E aí eu trabalhei no São Pedro, do São Pedro eu trabalhei na drogaria Xiló, no centro da cidade. Sim. E o nosso centro sempre foi mais expandido que os bairros. Aí da drogaria Xiló, eu voltei e trabalhei na drogaria Hipólito, né? Eu quero até deixar um abraço para a Irma, para o Xiló, para toda a família, deixar aqui também um abraço para nossa querida Dona Inês, a nossa saudosa Dona Inês. Você sabe que a drogaria Xiló é uma das drogarias mais antigas de São Paulo, né? Para você ter uma de São Paulo, não só daqui? Não só daqui, eu acho que de São Paulo, era muito antiga, né? E atendia muita gente ali. Eu acho que era a referência do centro de Santana até de Parnaíba, era a drogaria Xiló. E eram muito simpáticos, eu lembro, muito simpáticos, atenciosos. E outra coisa, você tem que ter um coração muito bom para você ter essa vivência, abraçar a população, né? E logo, eu trabalhando na Xiló, eu vou falar como eu entrei na política. É muito interessante. Eu estou falando aqui, mas eu não posso perder o foco, senão você vai para outro é isso aí. E no ano de 2000, eu apoiei o nosso professor Hélio, que veio na primeira candidatura pelo PT, 2004 pelo PCdoB, 2008 ele foi eleito. E olha que coisa engraçada. Em 2008 ele eleito, ele falou, olha, você vai vir trabalhar comigo. Eu falei, não, vou continuar no balcão de farmácia e sou candidato em 2012. Olha a loucura, Bacarelli. Olha a loucura. Sonhar não custa, pô. Mas é o que eu falo, é determinação, Bacarelli. Aí, 2012, eu falei, poxa, já falei que era candidato, mas eu sempre tive
muita consideração, muito carinho pela população, eu sempre atendi. Eu ia na casa aplicar injeção, fazer curativo, e isso gratuitamente. Eu fazia essas ações, geralmente fora do expediente. Eu lembro que eu trabalhava das 8 às 5, eu saía às 5 horas, eu tinha uma bicicleta. Eu até estava lembrando esses dias, eu tinha uma Rainbow, uma bicicleta. Olha só, vou lembrar até a marca. Eu pegava a bicicletinha aqui, lá o 120 é muito morro, a fazendinha é muito morro, e eu pedalava. E não tinha pista de não, ciclismo. nada disso, nada disso. Agora tá fácil. Hoje tá fácil. Eu lembro que gastava muito mais o pneu do que agora. Imagina, né? Pelo amor de Deus. E eu ia lá fazer curativo, aplicar injeção, né? Acolher a população. E por isso as pessoas criaram esse carinho, essa consideração pelo nosso trabalho. Sim, puxa vida, veio um candidato em 2012, eu falei, mas com base no que eu vi um candidato? Das pessoas que eu conversei, preciso de mais, eu preciso ter alguma coisa que... É bem mais amplo, né? Só que eu sou um cara muito temente a Deus e muito fiel, Bacarelli. Eu oro muito, eu consulto Deus. E eu falei, e agora? Já falei, tá falado, agora tem que vir candidato. Aí eu lembro que em 2010 eu apoiei um candidato de Campinas, Gustavo Peta. E ele nunca veio no bairro 120, nunca veio em nenhum dos colégios da região. E no colégio que eu fiquei ali, ele teve 800 votos. Junto com a minha equipe. Que boa parte do seu trabalho. Do nosso trabalho, porque a gente não faz sozinho, né? Das mas pessoas você que... é cabeça, Sim. E ali eu já vi que eu tinha uma partida. Só que quando chegou em 2012, eu sou uma pessoa muito organizada em tudo, Bacarelli. Então eu sempre monto uma estratégia, porque eu vivo a milhão. Então, para você viver a milhão, você tem que aprender a ser organizado. Senão você se desorganiza de todas as formas, espiritualmente, psicologicamente. Para você se acertar novamente, fica difícil. Aí, em 2012, eu vim candidato e eu sofri um fake news em 2012, Bacarelli. Olha que engraçado. Eu lembro que tinha uma campanha muito sólida, né? E passava nas casas, uma campanha muito simples, a qual eu continuo fazendo. Pedia o apoio, pedia o voto, e na época eu pedia para colocar uma placa. As pessoas que pode pôr a plaquinha, pode pôr a plaquinha. Só vou resumir essa questão. Algumas pessoas que não veem ao caso, passavam onde tinha uma placa minha, o endereço, o número da casa, anotava e fizeram uma cartinha via correio, dizendo que eu não era mais candidato, que eu tinha caído em fidelidade. Primeira fake news, cara. Fizeram, cara. Na minha primeira eleição. Eu era um menino, Bacarelli. Eu era um menino. E quanto isso me prejudicou, eu sei que me prejudicou, mas quantos votos me tirou, eu não sei. Mas eu fiquei com 21 votos de diferença para o primeiro colocado. Senhora. Então eu acho que a primeira eleição, Deus prepara se a gente vai entrar ou não. Mas a primeira eleição eu fiquei de fora por conta da fake news. Aí em 2016 eu montei uma estratégia diferente, a qual realmente eu não pus nenhuma placa, continuei fazendo o mesmo trabalho. 2020 a mesma coisa. Eu não costumo fazer barulho nas campanhas, eu não costumo ter 200 pessoas andando comigo. E pelo menos sempre vai ser mais. Eu acho que você desenvolveu o seu jeito de cativar as pessoas, né? Você tem uma estratégia sua mesmo, né? Provavelmente que possa ser nata, que possa ser ali. E se tem dado resultado, acho que você pode continuar investindo. Sim. Né? Às vezes as pessoas não entendem, né? Eu falo que até na eleição de 2020, as pessoas falavam assim, o Cadu não vai entrar, o Cadu não vai ganhar. E às vezes as pessoas da minha equipe chegavam, Cadu, a gente foi ali, o pessoal... Eu falei, gente, fique em paz, eu sei o quanto eu trabalhei. E agora a gente não tem mais tempo de correr atrás. Não, são de anos. Então a gente tem o quê? A gente está no ano de colheita. Então a colheita, ela é muito mais difícil que o plantio. Porém, a gente vai plantar e tem que colher o que a gente plantou. Então a gente tem que ficar em paz. Aí a gente abriu a urna, 1.100 votos. E assim eu venho sempre numa crescente, 671, 777 e 1.100 votos. Hoje eu já tenho uma outra programação, a qual eu estou terminando de se organizar, né?